desligar o notebook. Malu, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Vai palestrar em francês, Malu? Non, seulement l'entrée. Diga. Sí, es único para decir que a Duarte está aquí. Sí, o sea, yo me voy a esconder, la sesión está toda en línea. Gracias por haber acogido a que tuvo un problema de conexión. Va a hablar el último. Gestionar la sesión. Si podéis cortar los micrófonos cuando no hablamos. Que si no, el sonido a veces vuelve muy malo. Yo voy a tratar de no cortar los micrófonos, o sea, si no lo hacéis y si hay problemas de sonido. Si hay un problema, me escondo y podéis empezar en la hora cuando queráis. Ok, Rafael, para mirar la charla por escrita, voy a abrir una sesión como espectador. O sea, lo que tienes que hacer es que lo abres como streaming, pero sobre todo el sonido. Pero únicamente las preguntas. Ok. No de desfase y vas a irte en cosas de sonido que graba uno y se vuelve imposible. Puedes lanzar el streaming y únicamente abrirlo, ponerlo en on, ponerlo en pausa. En pausa, así tienes las preguntas sin tener el efecto de verte hace un minuto hacia atrás. Está bien. Muy bien. Tengo que resolver un enhorabuena por la organización. Muchas gracias. Tengo que resolver otro problema. Os miro y si hay una cosa, cualquier cosa, vuelvo después a escuchar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Ora, muito bem, eu vou só buscar aqui, estou aqui o meu celular para tirar uma fotografia para pôr no Twitter, para divulgar a nossa sessão. Portanto, só 30 segundos. Ok, muito bem. Estão a ouvir, certo? Ok. Vou só aqui abrir a sessão para controlar as chat. Cielo, Congresso. Então vamos aqui abrir. Página do Congresso. Bom dia, Andréia. Parabéns pelo seu dia, Malu. Obrigada. Você quer o link do stream? Manda-me o link, por favor. Estou aqui à procura no computador. Com o web, WhatsApp. Sim, fácil. Aí, Fabiano, se não manda. Bom, só que daqui a 3 minutos, só quem estiver a falar mantém o som ligado e porque já vi resolver aqui
aqui, já estou a abrir. Ok. Next, está aqui a ligar. Sem som. Já está aqui a animar. Muito bem. Temos aqui também um colega, o Juan Manuel. Tudo bem? Todo bien. Ayer mal. No hay problema. Ahora estamos todos juntos y vamos a conseguir hacer una buena sesión. Voy a hablar en portugués, de las lenguas oficiales de la red Cielo, pero pienso que comprendes. Hablar de Sí. hablar un poco y tengo aquí abierto okay, programa también aquí para estar todos. No streaming, congelado. ¿Cómo? No streaming, no link que eu te mandei, veja se está congelado. Não está a funcionar. Funcionar? Ok. Falta. A Malu não me mandou curricular, pois não? Mandei no grupo. No grupo? Quando? Oi? Para ir lá buscar? Quando? Está mais. Peraí que eu já mando já. Aqui já encontrei. Pronto, vamos começar então. Já estivemos aqui a quebrar o gelo. Quanto tempo, Duarte? 15, 20 minutos, acho que dá para todos ainda para no fim, está bem? Sim, é que eu vou colocar. Quando eu fizer a apresentação, eu não vejo vocês. Muito bem, então vou tentar iniciar. Vamos só desligar os microfones e depois daqui a bocadinho vou passar a palavra à Malu, está bem? Então, muito boa tarde a todos, os colegas do Brasil, bom almoço, é 1h aqui em Portugal, portanto isto é da globalização. Nós temos um português, peço a moderar uma mesa em Nantes, mesa essa composta por portanto, eu poderia agora fazer uma piada com esta introdução. E o que é certo é que isto é a globalização. Isto é um dos temas que nós temos hoje, cada vez mais transnacionais que temos, porque é possível um espaço, cada um em sua casa, uns em casa, e estarmos a todos focados num objetivo comum. E isso mostra realmente como é que, não só a nossa sociedade neste momento, mas também como está, como é a nossa economia e as relações de trabalho também, porque estamos todos cada vez mais sem fronteiras, e esta pandemia Covid-19 ainda por cima teve a capacidade de nos juntar a tudo ainda mais, porque acho que ainda estamos mais próximos agora, estamos todos dependentes de novas tecnologias, distantes fisicamente, mas muito mais próximos, e há pessoas com que eu falo mais e que temos muito mais interação, e abriu-se aqui uma caixa de Pandora. As novas tecnologias vieram, a Cielo e a Lourdes e o Rafael estão de parabéns, porque não desistiram de fazer o congresso da rede Cielo Laboral e optaram por fazer aquilo que poucos ainda acreditam ser possível, que é fazer um congresso internacional com várias sessões e estando todas as sessões interligadas com pessoas de vários países.
e ontem consegui estar em todas e ir acompanhando. Portanto, isto é extraordinário. Não substitui a presença física que deve-se ter, que as pessoas devem estar juntas porque é diferente, mas não é o fim do mundo. Vamos ultrapassar isto tudo, vamos ficar todos bem depois do final desta pandemia, mas uma coisa, ganhamos uma confiança cada vez maior nas novas tecnologias e da qualidade académica que se vai retirar daqui. E daí o que eu tenho a agradecer a todos os oradores o facto de quererem estar aqui presentes e investirem e acreditarem neste congresso. Quanto à nossa sessão, nós vamos ter aqui uma sessão que vai estar relacionada com o acordo coletivo transnacional e questões relativas essencialmente às questões que se vão surgir aqui do ponto de vista transnacional ao nível da negociação coletiva. Cada vez mais, as fronteiras já são quase virtuais nas relações, pelo menos, da economia, das empresas. Depois vamos ter aqui também uma abordagem sobre as empresas e os direitos humanos nos acordos transnacionais, portanto até na sequência da primeira apresentação. Vamos ainda falar da proteção de dados, um tema muito forte, mas também na Europa, principalmente num contexto transnacional. E depois vamos ter também aqui o impacto na negociação coletiva por parte das novas tecnologias, numa perspectiva também espanhola, com oradores que eu vou apresentar depois um a um. Relativamente à primeira oradora, temos aqui a Maria Lucia Ciampa Bagname Poglisi, brasileira, a italianita, uma italiana, advogada, graduada em 1987, portanto graduou-se com 10 anos, e pós-graduada em Direito de Trabalho e Previdência Social pela USP. Tem curso extenso na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, sindical, empresarial e gestão de processo e compliance trabalhista. É membro, com muito gosto, da nossa parte da Cielo Laboral e é do Comitê Jurídico da Câmara Espanhola e do Grupo de Estudos de Modernização Trabalhista e diretora-presidente da APRES, Associação Paulista de Relações de Estudos Sindicais. Portanto, temos o máximo prazer, Malu, de a ouvir agora nos próximos 15, 20 minutos. Obrigada. Sendo que chamarei a atenção quando estiver a fugir no tempo. Obrigado. Bon, bonjour, je remercie l'université de nous accueillir aussi qui est en ligne. Et je parlerai en portugais. J'ai essayé de mettre des sous-titres en français à ma présentation, mais la responsabilité pour eux sont de Microsoft, alors je ne sais pas si ce sera bon. Je vais partager ma... Todos bem? Está compartilhado? Sim, Malu, é que ela não enxerga a nossa tela, mas eu não enxergo vocês. A primeira tela já está no ar, pode seguir aí, boa apresentação. Então, tá bom, vamos lá. Bom, a ideia de apresentar esse tema surge da necessidade de se pensar formas de se fazer uma regulamentação, das relações de trabalho no mundo, né? Que não fosse uma relação de trabalho. Deu um problema aqui, a minha tela não está indo para frente. Eu acho que tem a ver com a legenda, Malu.
Não, eu testei ontem. Ela foi. Jogo, né? Mas cá está mais pesado. Mas está mais pesado. Porque talvez você tenha que dar pausa na fala para ele entender que você vai trocar a tela. Não tem necessidade da legenda. Já agora se funciona sem legenda. Pronto. Foi. Bom, era algum problema nele mesmo. Então, os acordos coletivos, eles surgem de uma necessidade de se analisar as novas relações de trabalho que está acontecendo. E as pessoas trabalham em diferentes países, as pessoas trabalham em países diferentes, no mesmo negócio, né? E, ao mesmo tempo, existe ainda uma escolha, às vezes, de contratação de locais em que os trabalhistas, em que os direitos sociais são menores, né? A ideia desse estudo é pensar um pouco se um acordo sindical transnacional seria uma solução, mas, ao mesmo tempo, se esse acordo seria eficaz. Porque, fora da União Europeia, né, como que se manejaria, se gerenciaria esse tipo de acordo? A globalização na era tecnológica é uma realidade, ela veio para ficar, né, não vai deixar de estar aí com todo mundo. E ela traz como uma característica, a quebra de um paradigma de que o empregador tem o risco do negócio. Você parte para uma relação de trabalho, de economy, você começa a partilhar um pouco desse risco do negócio. Então, as novas relações de trabalho, que não são mais aquelas relações de emprego tradicionais, elas vão acabar, elas já acabaram, né? É uma realidade. E as entidades sindicais, elas têm que começar a verificar como agir para que eles consigam atender esse tipo de população, né? Então, além dessa quebra de paradigma, a outra quebra que a gente tem é a quebra das fronteiras físicas. Então, a tecnologia permite que pessoas em diferentes países trabalhem para uma mesma empresa, por vezes fixada num outro país totalmente diferente desses prestadores de serviço. E essas relações, elas podem ser empregatícias ou não, né? Um tempo atrás eu discuti até com o Duarte, a gente trocou umas ideias para ajudar, e realmente a gente viu que a gente estava numa zona bastante seca. Um cliente que a esposa, o marido voltou para Portugal, os dois moravam no Brasil, trabalhavam no Brasil. Trabalhar numa empresa em Portugal, ela voltou a Portugal, ela é portuguesa, mas ela queria continuar a trabalhar para a empresa no Brasil. E ela conseguiria trabalhar, porque é uma questão de um trabalho de consultoria. E a questão ela era, pela legislação brasileira, expatriada, ela era, pela legislação portuguesa, trabalhador em destacamento, enfim, o que a gente viu é que não tem nenhuma legislação que envolva essa situação, porque ela está em solo português, mas ela não é para nenhuma empresa portuguesa, ela não presta serviços em Portugal, ela trabalha com uma consultoria no Brasil para clientes dessa empresa no Brasil. Então, essas situações que vão surgindo, né? Eu vi há pouco algumas notícias de que alguns países estão dando vistos especiais para os nômades eletrônicos, né? Barbados, que é no Caribe, está dando um visto especial para o empregado ou para o trabalhador, que ele vai trabalhar lá, mas ele não vai trabalhar lá. Ele vai ficar lá, ele vai ter um visto, mas ele vai trabalhar para qualquer lugar, porque ele vai trabalhar através da tecnologia. Então, existe uma necessidade bastante grande de
de se pensar essas relações, né? Ao mesmo tempo que as outras relações ainda se mantêm, especialmente nas fábricas, né? Que trabalho físico e vão precisar por muito tempo, até que, eventualmente, em algum momento, tudo seja feito por robôs, o que eu acho que não seja uma coisa muito rápida de acontecer. Mas a OIT começou a analisar na Comissão Mundial para analisar justamente qual é a dimensão, né, social dessa globalização. Essa questão de uma integração cada vez maior das economias, né, das sociedades, e o impacto disso não só na relação de trabalho, mas na relação social, de ilha, de cultura, uma série de questões que a gente tem. Sempre digo que não dá para a gente pensar o futuro olhando no retrovisor, não dá para pensar como a relação sindical era, como os sindicatos eram fortes, como os sindicatos paravam as fábricas, como, enfim, isso não vai acontecer mais, não de uma maneira, né? Então, é importante pensar como as relações que existem, que são uma realidade, que não vão. Não adianta querer encaixar uma relação que não se encaixa dentro do quadradinho da caixa fechada de uma relação de emprego tradicional. Fica falso, né? Por vezes fica injusto. Então, é preciso pensar nisso. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente pensa num acordo sindical transnacional, especialmente fora da União Europeia, né? A União Europeia tem essa vantagem das únicas, de se buscar uma homogeneidade nessas relações. Você sai de uma União Europeia, todo o resto do mundo tem países com própria soberania, com própria legislação. Como eu consigo impactar nas relações de trabalho de maneira que as empresas não se beneficiem de locais em que eu tenho uma proteção social menor, né? Já há muitos anos, a Declaração Tripartite dos Princípios sobre Política Social, ela estabeleceu que as empresas multinacionais normas de matéria de relação de trabalho não menos observadas por empregadores similares nos países de acolhimento. Lá dentro. Isso era uma época em que você tinha uma fronteira, né, com uma soberania estatal. O começo disso vem nos acordos comerciais com regras sociais. Então, começa-se a colocar, alguns países começam a pensar que os acordos comerciais tenham cláusulas sociais. E um dos primeiros movimentos foi na década do Uruguai, na década de 80, ele começou na década de 80, mas foi na década de 80, com os Estados Unidos e a França tentando inserir essas cláusulas, né? As OIT mínimas que são sugeridas nos acordos de livre comércio trazem especialmente a de liberdade sindical e a de negociação sindical, 87 a 98. É uma situação bastante importante para as pessoas entenderem. Ele não ratificou a Convenção 87. Então, o Brasil, em todo esse cenário, ele hoje trabalha sem liberdade sindical. Tá? O NAFTA, o novo NAFTA, ele trouxe regras de relações sociais e relações de trabalho dentro dele para forçar justamente a elevação do nível das relações de trabalho nos países e tentar equilibrar isso. E uma das regras que, na realidade, ela foi colocada, pensa-se, para proteger a mão de obra americana, já que se estabelece um percentual das peças do campo produzida com um salário mínimo de $16 a hora, né? Então, aí a gente vê essa proteção aqui, né? Na realidade, ela acaba forçando que os outros países estabeleçam uma melhor ação, tá? Por outro lado, a gente tem, então, essa tentativa se eu tenho fora do mundo dos interesses comerciais, como é que eu vou manejar isso? Porque quando eu tenho um tratado comercial, eu tenho um tratado entre dois países. E esse tratado, ele vai ter força de lei entre
entre esses países. Consequentemente, empresas dentro daqueles países vão ser obrigadas a seguir essas cláusulas mínimas de nível social. Mas fora disso, né, fora de um tratado entre países, que na realidade também é o que acontece na União Europeia, como eu vou dar eficácia para esses acordos transnacionais sem uma participação estatal? Né? Então, a gente tem essa questão da legislação social e a soberania dos Estados. Existe a questão da territorialidade, ela não pode ser esquecida, né? Mas uma que talvez os pensadores das relações sociais possam usar é a questão da legislação de compliance dos Estados Unidos. Porque ele estabelece o quê? Que ele atinge todas as empresas, mesmo as estrangeiras que estejam em solo americano, né? Mesmo as empresas subsidiárias das americanas no estrangeiro. Então, uma empresa americana que atue de maneira irregular no Brasil ou na Europa, ela vai ser atingida pela FCPA. Ela vai atingir, porque ela tem essa extraterritorialidade. Esse é uma situação jurídica que deve ser pensada para a situação do compliance trabalhista, né? Só que o compliance trabalhista até hoje, como se diz em Portugal e no Brasil, a ver navios. Ninguém pensa nisso. Se analisar os estudos de compliance, os livros de compliance, os compliance officers, ninguém pensa nessa área, né? Todo mundo acha que essa é uma área menor e não é. Então, como que eu vou evitar o dumping social usando esses acordos? Eu consigo fazer que acordos transnacionais sejam praticados, né? Tenham uma eficácia? Deveriam, né? Então, assim, ela na regra que ela traz um conselho, né? E ela espera que os governos ratifiquem todas as convenções consideradas fundamentais, dentre elas a 87. E o Brasil, por exemplo, ele não ratificou a Convenção 87. No Brasil, para quem não conhece, a gente não tem liberdade sindical. Por quê? Porque apesar de existir 16 mil sindicatos, 11 mil profissionais, quem determina qual é o sindicato que representa o empregador ou o empregado é a lei, né? Então, existe todo um esquema para que se localize qual é o sindicato. E ele sabe que dentro daquela inscrição fiscal existem trabalhadores que ele representa, mas ele não sabe quem são, tá? Uma outra regra que existe, que é a SA 8000, ela também trabalha com a né? No Brasil, a gente teve uma experiência de um acordo sindical transnacional, na realidade bilateral, que trazia algumas regras, mas, ao mesmo tempo, para não quebrar justamente a soberania, ele estabelecia que as entidades sindicais nacionais tinham, claro, a primazia de verificar essas situações dentro dos seus próprios países. E quando eu falo até bilateral, como os sindicatos no Brasil eles têm uma territorialidade pequena, porque eles se pulverizaram muito, então normalmente eles têm um ou outro município, são sindicatos, principalmente os profissionais, é difícil você encontrar até mesmo um que seja estadual, né? Então, por exemplo, esse acordo que a Volks fez com a Argentina, no Brasil, ela só tinha aplicação em Taubaté, e os seus distritos. Ele não se aplicava, por exemplo, para a Volks de São Bernardo,
tá? Porque é o a Renault segurança do trabalho. Só que, mais uma vez, ele encoraja aquele movimento, mas não existe uma força coercitiva nessa aplicação, tá? Então, os acordos sindicais transnacionais, eles têm uma eficácia que depende, hoje, na situação que a gente está, de uma atuação em tratados internacionais, que daria uma força mandatória para... Hoje, eu tenho regras de instrumentos de autoconstrução sem regra mandatória, e esse tratado talvez cesse isso, né? E ao mesmo da legislação nacional permitindo a aplicação de tais regras. No Brasil, por exemplo, a gente não consegue ter nem mesmo um acordo nacional, mesmo para empresas que têm vários estabelecimentos. Existem raríssimos e são julgados que, na realidade, um pouco da questão legal, né? Porque eles dão uma força de validade para um acordo fechado, por exemplo, com uma confederação nacional, que pela lei não pode negociar, a não ser que não exista uma federação, exista um sindicato representativo, tá? Resumo, acho que deu tempo dentro do 18 minutos. Um resumo mesmo, eu acho que é um início de um pensamento, foi um tema que comecei Então, eu assim, a crítica que eu faço é que a OIT e as pessoas precisam conhecer a realidade de cada um dos países a fundo, para que realmente a gente consiga evitar situações de um desequilíbrio de direitos sociais muito grande. É isso, Duarte, volto a palavra para você. O microfone está no mudo, Duarte. Som, Duarte, o som. Estão a ouvir? Sim. Sim? Ok. Agora sim. Não sei o que se passou, mas pronto. Obrigado, Malu, pelo respeito pelo prazo, certinho. Faltava um minuto. Pronto, deu uma borla para a Paula, que vai poder usar aqui um bocadinho um minuto extra. Vou-vos passar agora a palavra para a Paula, mas queria primeiro apresentar-vos que é uma advogada do Brasil, formada pela Fundação Armando Álvares Penteado, em 2009, pós-graduada em Direito de Trabalho pela PUC São Paulo, mestre em Ciências Jurídico-Laborais pela Universidade de Lisboa, em Portugal, vice-presidente da Associação Paulista das Relações e Estudos Sindicais, pesquisadora da GETRAB da USP e coordenadora do Núcleo de Empresas e Direitos Humanos da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Paula, tem a palavra e vamos ouvir falar sobre a vertente das empresas e direitos humanos nos acordos transnacionais. Tem a palavra. Obrigada, Duarte. Boa tarde aos que estão no hemisfério onde já é tarde. Bom dia para quem ainda está aqui no Brasil. É um prazer estar aqui. Parabenizo a todos os organizadores dessa edição da Cielo, que teve um componente a mais aí de desafio, mas que, como o Duarte bem apontou, conseguiram realizar de uma forma muito brilhante e que, por isso, nos possibilitou estar aqui para conversar um pouquinho a respeito do mundo. Eu vou tentar fazer a apresentação, eu não sei se eu vou conseguir, diante que a Malu também não tinha conseguido, mas vamos ver se o meu vai. Se não for, vocês conseguem ver? Sim. Consegue? Sim. Tá. Sim. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do tema empresa e direitos humanos, né? E o que isso poderia
significasse, essa matéria fosse trazida nos acordos transnacionais, pegando um pouquinho do que a Malu falou. Já adianto que a minha fala Paula, sua tela A travou. conexão da Paula travou, não? Travou. Yo no oigo nada. Parado, tá. Estou aqui a ver. Não se mexe. Deixa-me ver aqui como... Eu acho que a apresentação, ela sobrecarrega a plataforma. Hein? É capaz. Paulo, consegue fazer a apresentação, consegue ver os slides, podemos acompanhar de outra forma e vai apanhando aí os slides e nós estamos a ouvir bem. Vou tentar avisar lá no WhatsApp. Que ela saiu mesmo, não é? Uhum. Então, entretanto, eu vou tendo a audiência, não sei, no cantar não sei, mas posso dizer que... Fabiano, você quer falar você primeiro agora? Depois a Paulinha entra? Se calhar... Então, para ela tentar... deixa aí, vamos ver... O aniversário da Malu, né, Duarte? Cumprimentá-la. Então, hoje é o dia do aniversário, não sabia disso. Malu hoje faz aniversário. Parabéns, Malu. Parabéns. Obrigada. Isso aqui é uma Feliz prenda. cumpleaños. Obrigada. Vamos só aguardar um bocadinho para quem estiver aí a assistir pelo mundo fora. Estamos só com alguns problemas técnicos que vão ser resolvidos rapidamente. De qualquer forma, estamos aqui on fire no tema das relações transnacionais e vamos a fazer a transição do tema da Malu sobre os acordos coletivos transnacionais e agora íamos ter a perspectiva das empresas e direitos humanos nestes mesmos acordos, que é um dos grandes temas que se coloca. Temos aqui um grande dumping social em alguns países, como é o caso do Bangladesh, que é um dos países que, pelo menos há 6 ou 7 anos, vi uma apresentação de um professor americano muito conhecido, Mark Henner, da Universidade de Pensilvânia, no Congresso da ADAPT, e ele punha no top, dentro da tabela de comparação dele, que o Bangladesh era o país onde havia o maior dumping social. Não sei se, entretanto, as coisas evoluíram de forma diferente. Bom, eu não sei o que aconteceu. Simplesmente a tela sumiu e depois voltou. Minha internet está tudo bem aqui. Está tudo bem? Pronto. Não sei se é o caso de compartilhar a tela, não sei se é isso, não sei se eu volto a compartilhar o tempo. Mas, Paulo, acho que a apresentação atrapalha. Se calhar é melhor acompanhar. Legal. Às vezes, portanto, siga e dou um desconto de 3, 4 minutos. Acho que deixamos aí o... Ok? Então pode continuar. Pode, tá certo. Obrigada. Então, passando um pouquinho desse histórico que eu estava falando, nós vimos os impactos das atividades empresariais no mundo e vem crescendo muito a questão dos critérios sociais nas decisões entre consumidores e investidores. O quanto que se vê já de movimentos de não vão comprar dessa marca porque essa marca usa trabalho escravo, não vou cobrar dessa marca porque essa marca não estimula o trabalho decente. Então, existe já esse critério social nas decisões de consumidores e também de investidores, né? Nós temos aí, como já falei, a aceleração das formas de informação e comunicação, um maior olhar para as minorias e um maior olhar aos problemas climáticos, né?
Já citei alguns casos fora do Brasil, mas gostaria de trazer alguns casos bem emblemáticos do Brasil, né? Nós tivemos o caso, lógico, de Brumadinho, que foi um acidente no início do ano passado que realmente foi trágico, o desabamento da mina, ali foi bem, da barragem, né? Foi bem complicado. Os casos de corrupção aqui no Brasil, eu não preciso nem falar, isso está em todos os jornais. Nós tivemos um exemplo de como o mundo mudou, por exemplo, o Carrefour. Nós tivemos o caso de um cachorro que foi maltratado pela segurança e isso custou para ele um TAC que ele teve que pagar R$1 milhão, basicamente, em dano moral, e na questão toda dos tratos com os animais, né? E o quanto isso repercutiu na imagem do Carrefour. Então, isso são exemplos de como a empresa se relaciona com a sociedade, se relaciona com o meio ambiente, se relaciona com seus parceiros e impactam na própria valoração do seu capital, né? E aí a gente traz um pouquinho a questão da responsabilidade social empresarial, né? Segundo, eu vou usar uma definição que está no livro verde da Comissão Europeia, em 2001, que define a responsabilidade social como um conceito onde as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e um ambiente mais limpo. Com base nesse pressuposto, a gestão das empresas não pode ser norteada para o cumprimento de interesses dos proprietários das mesmas, mas também pelos de outros detentores de interesse, como, por exemplo, os trabalhadores, as comunidades locais, os clientes, os fornecedores, as autoridades públicas, os concorrentes e a sociedade em geral. Isso é uma das classificações aí do que seria responsabilidade social empresarial. Existem várias, né? Eu estou usando apenas uma para ilustrar a questão, né? A agenda de empresas, a agenda de direitos humanos sempre esteve muito ligada ao aspecto penal, às vezes, se você for ver, do direito, né? Muitas pessoas falam, advogados dos direitos humanos, muitas vezes já ligam direto a essa área penal. Mas não, na verdade, direitos humanos envolvem muito mais, né? São todos os direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, né? De olho nisso, o que ocorreu? A ONU começou a ter um olhar um pouquinho mais voltado para a questão das empresas e direitos humanos, né? Então, onde, num primeiro momento, o Estado era o principal agente na agenda de direitos humanos, a ONU tenta mudar um pouco isso e trazer as empresas um pouco para ser também um agente divulgador e de proteção de direitos humanos, né? Um dos estudos que mais apontou para essa necessidade de mudança, em 1900, vocês teriam uma ideia, em um estudo da Conferência da ONU, desenvolvido pelo UNCTAD, que é um estudo da Conferência de Comércio e Desenvolvimento, mostrou que 24 das 100 maiores economias do mundo não eram países nacionais. Em 2017, nós tivemos um relatório da organização não governamental Global Justice Now, que fez uma classificação comparando as cifras do rendimento dos países e concluindo que 69 das 100 maiores instituições econômicas no mundo eram empresas e não países, né? Então, apenas para vocês terem uma ideia, o Walmart ocupava o 10º lugar, atrás das grandes economias, e se nós formos ver, a Amazon possuía um capital maior do que a Grécia e Portugal, e a Apple era uma economia, se nos comparar, maior que a da Suíça. Então, vocês conseguem imaginar a força que uma empresa transnacional chega num país subdesenvolvido, né? Então, o que a ONU começa a fazer, né? Olhar para isso, e em 2000 a gente tem o Pacto Global, são os 10 princípios norteadores, né? Muita gente olha para essa questão do desenvolvimento sustentável muito ligado ao meio ambiente, mas não é só meio ambiente, né? Existem outros princípios orientadores aí. Nós estamos falando, primeiro de tudo, dos direitos humanos. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente e assegurar-se da sua participação em violações desses direitos, né?
Nós temos também a linha do trabalho, são 4 princípios que envolvem o tema de trabalho, então liberdade de associação e reconhecimento efetivo da negociação é um dos princípios norteadores da agenda de empresas e direitos humanos, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, Acho que perdemos outra vez a Paula. Perdemos outra vez a Paula. Vamos ver se ela consegue entrar. Essa é a parte da desvantagem das novas e eliminar a discriminação e já propina. Então, pode falar? Paula? Não, é que perdemos durante uns 30 segundos. Já voltou? Agora já está tudo normal, ok? Obrigado, vou desligar aqui o som. Desculpa. Nós temos aí, depois o lançamento da Agenda 2030, né, da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, são 17 objetivos, e que o primeiro é erradicar a pobreza, o segundo a fome zero e a agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção sustentável, mudança global, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, nós temos diversas, não só empresas, como órgãos públicos e países tentando se adequar e fazer um desenvolvimento sustentável, né? Cumprindo essa Agenda 2030 da ONU. E aqui, um pouco no começo que eu estava falando, nós estávamos... Esse impacto, essa questão sustentável no desenvolvimento da economia, trazer a economia sustentável para dentro da empresa, gera não só impacto nos consumidores, mas nos investidores também. Hoje existem índices e certificações da questão de sustentabilidade das empresas, né? O mercado financeiro é muito voltado para isso, tem uma parte muito voltada para isso. Em 91 foi criado o índice Jones de sustentabilidade. Em 2001 a Bolsa de Londres criou também o seu índice. Em 2004 a Bolsa de Valores de Joanesburgo também criou o seu índice. O Brasil, a B3, lançou também o índice de sustentabilidade empresarial em 2005. E nós temos aí certificado ISO SA 8000 também, de Social Accountability International. Isso também leva em avaliação a questão sustentável da empresa, né? Aqui no Brasil, em 2018, poucas pessoas sabem, mas existe um decreto que é baseado nos princípios norteadores da ONU, que são as diretrizes nacionais para empresas e direitos humanos, né? Esse decreto ele promove de forma voluntária, mais uma vez, existe a questão aí não obrigatória, né, mas voluntária, das empresas aderirem à questão sustentável, né. Esse decreto fala em diversas situações, eu chamei a atenção aqui só para a exposição, com relação ao combate de discriminação nas relações do trabalho e o respeito da diversidade na área, né. Então, isso é algo que o Brasil também integrou através de forma voluntária, mas é pelo menos um início, né? E aí, trazendo essa questão, todo esse panorama do que está o mundo, de como as empresas estão sendo vistas pelos consumidores, de como os investidores estão vendo as empresas, né? Tudo isso é algo voluntário. Como a Malu falou na questão dos acordos transnacionais, que você determina o cumprimento igual de determinadas normas para trabalhadores ao longo do mundo, né? Por que não trazer essas questões de empresas e direitos humanos, esses princípios norteadores? Ninguém aqui está falando para se estabelecer uma equidade salarial em pessoas que trabalham no Brasil e em Portugal. Não é isso, mas a gente está falando de princípios básicos, a gente está falando de trabalho infantil, a gente está falando
de igualdade de gênero, a gente está falando de questões básicas. Por que não pegar essa questão dos princípios norteadores para ser um pouquinho o novo trabalho decente do século XXI e incluir essas questões nos acordos transnacionais, né? Como a Malu falou, alguns acordos comerciais estão trazendo cláusulas sociais para dentro dos seus pactos, né? Porque aqui nós não trazemos essa questão do meio ambiente, da questão da anticorrupção, como parte, principalmente, do desenvolvimento sustentável da empresa. E o quanto as empresas devem olhar que isso é um investimento nelas, não necessariamente que elas não queiram fazer, às vezes, de tão bom grado assim, mas isso gera retorno para a empresa, né? Nós tivemos aí, aqui no Brasil, uma questão super recente, que está sendo super controvertida aí, a questão da Magazine Luiza, uma empresa ter lançado um programa de trainee único exclusivamente para negros, né? Tivemos manifestações de todos os lados, de que seria algo até racista, e outros totalmente não racistas, ao contrário, uma forma de política afirmativa de inclusão. Então, eu gostaria de trazer esse outro lado para essa questão jurídica de por que basear todas essas questões de trabalho decente dentro da agenda ONU de empresas e direitos humanos dentro dos acordos internacionais. Era essa a minha provocação, apesar da minha caída aí, acho que estou cumprindo o prazo também. Obrigada, Duarte. Muito obrigado, Paula, mais uma vez também pelo respeito aqui dos nossos timings. Já dámos para dar para um debate, eu já tenho uma pergunta guardada aqui na minha cabeça para desafiar no fim. Vamos ter agora um dos membros do Comitê Executivo da Rede Cielo, o representante do Brasil, o Fabiano Zavanello, o meu amigo, doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela PUC São Paulo, professor em diversos cursos superiores no Brasil, nomeadamente na IBMEC, na Escola Superior de Advocacia de São Paulo, na Escola Paulista de Direito e no Complexo Damásio de São Paulo. É o diretor académico da IPOJUR e pesquisador também da GETRAV da USP. Hoje o Fabiano vai nos trazer um tema que está muito forte no Brasil e na Europa continua a queimar nas nossas mãos. Portanto, é um tema que ganhou uma importância tremenda num curto espaço de tempo, que são o tema da proteção de dados pessoais, e em concreto o Fabiano vai nos trazer o tema proteção de dados no âmbito do Acordo Coletivo Transnacional. Fabiano, a palavra é tua. Olá, meu grande amigo, professor Duarte Abrunhosa Souza. Muito bom dia aqui no Brasil. Boa tarde a vocês aí, a quem cumprimento todos os que nos assistem na figura do professor Juan Manuel Moreno Dias, que muito abrilhanta o nosso painel, para dar uma pitada mais latina, fechando a Península Ibérica e o Brasil, e também as professoras Paula Colese e Maria Lúcia Benhame, que me antecederam de forma muito oportuna, porque contribuem sobremaneira para aquilo que eu pretendo enfrentar, e também a nossa amiga e professora Andréa Bucharles, que está aqui no chat conosco, acompanhando de perto a nossa exposição. Também quero destacar a iniciativa da nossa rede Cielo Laboral, a quem cumprimento na pessoa da professora Lourdes Mela Mendes, nossa coordenadora, uma incansável pesquisadora e que muito nos ilumina nessa perspectiva de realização, e também a todos os companheiros e companheiras da Universidade Nantes, na figura do professor Rafael, o suporte telemático, a estrutura e todo o ferramental para que o Congresso se realize, devemos integralmente a eles. Contribuímos de forma muito tangencial e, claro, agora a nossa participação um pouco ao conteúdo. Como o Duarte menciona na sua abertura, a tecnologia nos permite a realização de um e procurando o possível das exposições no dia de ontem, também a área de abertura, com tantos nomes
que não é simples você reuni-los presencialmente. Mas eu confesso que preferia estar em Nantes do que no quarto do meu filho aqui apinhado de brinquedos, com o fundo não tão agradável, porque eles estão fazendo homeschooling mais cômodos da casa, minha mulher trabalhando remotamente, e a cachorra batendo aqui na porta para entrar e querer brincar comigo. De toda ordem, que consigamos manter a concentração apesar de todos esses obstáculos do, entre aspas, novo normal, e que deixe de ser normal logo para que consigamos retomar de forma clara, responsável, equilibrada a nossa convivência presencial, porque Duarte me congelou tua imagem aqui, não sei se é um problema. Eu estou aqui. Paraste um bocadinho, mas agora está tudo bem. Vai fazer a apresentação, porque deu um trabalho danado para a Priscila do Hipojur produzir esses slides, e se eu não fizer isso, chateada comigo. É evidente que eu não tenho a capacidade de produzir alguma coisa de tamanha qualidade. Se não der tempo, se enfrentar os problemas que a Paula e a Malu aí a gente segue regular. Então eu vou projetar, só peço que alguém abra o microfone e avise e aparece na tela, por favor. Ok, eu aviso. Quer ver? Perfeito. Então, também aqui o Duarte disse na minha apresentação, sou diretor executivo do Hipojur, um dos apoiadores do Congresso, que muito me honra, é muito valoroso. Falando de proteção de dados ou a relação da privacidade, a partir de uma tanto europeia, mas eu trago, claro, na sequência da apresentação, os dilemas aqui enfrentados na legislação do Brasil, que entrou em vigor um mês e alguns dias, então é alguma coisa muito nova, muito em ebulição, mas de significado gigantesco, e procurar fazer algum tipo de elo, acordos macro-nacionais, as negociações desse, nós conseguimos construir algum caminho, só para que nós tenhamos uma ideia, né, dos dados, e aí os documentários por um veículo de conteúdo, isso tanto em privacidade hackeada como dilema das redes, o quão importante a ação e também os riscos advindos da utilização algorítmicas desses dados para interferência nas escolhas, nas preferências e até mesmo em eleições de países democráticos. Que o Brasil, o último quadro aqui em relação a valores envolvidos para uma dessas ocupações, uma médica $189 valeria no Brasil, nos Estados Unidos $5.000, China menos até do que o Brasil, $700, e assim de forma subsequente alguns países relacionados nessa pesquisa, que quase totalidade os Estados Unidos lidera esse ranking. E aí, ao longo do tempo, nós nos deparamos de falhas de segurança e vazamento de dados, como aqui, dados biométricos de mais de 1 milhão, em decorrência de uma falha de segurança. E isso aconteceu na Europa, em especial no Reino Unido. Então, dados biométricos, conforme a nossa legislação e também o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, é um dado sensível, que para o próprio tratamento desse dado é fundamental que se tenha uma série de outras cautelas ou atenções muito mais rigorosas do que um dado pessoal geral. A Microsoft, que é uma das líderes do mercado do segmento de tecnologia, preocupada, por conseguinte, presumo, também sofreu um vazamento de 250 milhões de registros de usuários. É uma notícia agora de 2020 e
que relata esse vazamento no final do ano de 2019, né, no dia 5 de dezembro. E nesse vazamento, e-mail, endereço IP e outros dados sigilosos. Então, de fato, que tipo de exposição, desdobramento ou manipulação proveniente da utilização desses dados nós estamos sujeitos? A partir da perspectiva do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, nós podemos enxergar nesses gráficos as penalidades aplicadas dos países afetados por essas penalidades, o que significa talvez que nós tenhamos uma agência de proteção nacional mais combativa e, claro, no ambiente da União Europeia, a oscilação também dentro da própria percepção dessas liberdades individuais e da amplitude desses direitos na própria provocação da autoridade de proteção de dados, a França, que sofrendo as maiores punições, e depois a Alemanha, e ao seu turno a Holanda também encabeçando aqui o ranking de eventos relacionados com proteção de dados. No Brasil, muito antes da própria Lei Geral de Proteção de Dados, já ressaltei, entrou em vigor agora em agosto, nós, na própria Constituição Federal, todo um guia, todo um roteiro voltar a essas questões, né, que aponta a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem e da própria utilização ou destino da propriedade, atendendo a uma função social que preserva, que conversa, que dialoga com o princípio da dignidade da pessoa humana. E no próprio artigo 7º, que é o artigo destinado às relações de trabalho na Carta Constitucional do Brasil, no inciso 27, a proteção em face da automação. Claro que em 88 não imaginávamos, não tínhamos sequer a internet, né? E evidente que aqui não se trata de uma proteção no sentido de evitar os avanços tecnológicos, mas de criar mecanismos para que nós tenhamos minimamente os direitos anteriores também preservados. A função social volta novamente a ser lembrada no artigo 170. Então, claro, a ordem econômica, a exploração da atividade deve ser fomentada. É uma garantia constitucional equivalente ao valor social do trabalho. Mas de que maneira isso deve ser feito ou quais os cuidados que nós devemos adotar? Antes da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos constitucionais previstos no Código Civil, do Consumidor, na Lei do Habeas Data, no Código Eleitoral e no próprio Marco Civil Regulatório da Internet. Então, já parte-se de uma construção, né, de 1990, o Código Civil de 2002, preocupada com essas questões atinentes à privacidade. Aqui tem um vídeo que, inclusive, circulou para justificar, ou no debate propriamente dito, da construção da Lei Geral de Proteção de Dados. Como nós temos um vídeo de 2 minutos, vou passar só para que tenha uma melhor dimensão do que eu estou dizendo. Seu currículo é melhor que você está começando. Você tem uma ótima experiência profissional. Mas não está todos para te contratar. Quem sabe? Essa será não faz sentido. Vai entender melhor. Queremos te faltar. Você quer para rastrear tudo que eu
Foi o que ele me disse antes de não me contar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher de o Congresso está preocupado com os dados pessoais. Isso pode proteger ou deixar ainda mais protegido. Participe do debate. A festa de Santos na rede é importante. Então, toda a tônica que envolveu a discussão prévia no Congresso Nacional Brasileiro a respeito da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso CPF, para que vocês tenham mais familiaridade, é um documento pessoal que traz uma identificação para questões fiscais, em especial fundamentalmente relacionadas a isso, mas que no final das contas, na civil, se utiliza para, como vocês perceberam, um programa de fidelidades de compras em uma rede de farmácias e também para o cadastro negativo de devedores. E isso o empregador acessando, ele evitou a contratação da trabalhadora pela possível gravidez e também as dificuldades financeiras que ela enfrenta, justamente ocasionadas ou derivadas do desemprego. É uma questão sobremaneira sensível e para o nosso mundo do direito do trabalho umbilicalmente relacionado em qualquer etapa, tanto da fase pré-contratual como ao longo da contratação e até mesmo depois de terminada a relação empregatícia. De uma maneira muito rápida, uma pesquisa feita aqui no Brasil, que ouviu 143 executivos, e deu esse dado com relação às prioridades no ano de 2019. Então, na terceira posição, uma preocupação com a proteção de dados, porque nós já tínhamos a aprovação da lei em 2018, uma vacância considerável para permitir essa adequação, e quase que metade desses executivos executaram total ou parcialmente os seus planos de migração de dados para a nuvem, que também é uma outra questão interessante para entender qual a legislação aplicável, aonde isso está armazenado e de que forma nós conseguimos dar essa ideia da proteção de dados. De uma maneira também muito sintética, a nossa legislação define o que é o dado pessoal, o que é o dado pessoal sensível, e aqui um grifo para filiação sindical, uma questão importante do direito do trabalho, e que tem a ver com o que nós conversamos aqui, o dado biométrico e outros relacionados também à saúde. E muitos dos painéis do nosso Congresso enfrentam um problema apontado em relação à saúde e segurança do trabalhador, sobretudo nesse ambiente telepresencial que convivemos na pandemia. Define quem é o titular, o encarregado, o operador, o controlador do dado e o cliente. Controlador, operador, encarregado também é importante a nossa percepção e atenção para questões envolvendo responsabilidade na relação de emprego, se ela é solidária ou o operador ele apenas cumpre um comando, uma determinação do controlador, que é assim o empregador. Como se faz a anonimização do dado, o que é o consentimento, uma das hipóteses que autorizam o tratamento do dado, não a única, nós temos outras 10 possibilidades, e os princípios que a LGPD segue, e até em maior quantidade do que se analisar nos Regulamentos Geral de Proteção de Dados europeu. Finalidade é um princípio bastante importante, mas deve se adequar ou harmonizar-se com os demais aqui relacionados. Nós ainda devemos, dentro de uma perspectiva de compliance, como a Malu bem lembrou, a professora Maria Lúcia, que é alguma coisa negligenciado nas empresas no geral, não só no Brasil, mas também na Europa, essa preocupação com políticas internas, processos, toda uma adequação estratégica, que, na verdade, já muito antes da necessidade de uma positividade, seguindo aqui um full delivery em relação a esses pontos que devem ser observados. Quais são os gaps do sistema ou da própria segurança da informação da determinada empresa
ou instituição lida com dados, né? O dado protegido é o dado da pessoa física, mas quem faz a operação, o tratamento, pode ser tanto uma pessoa física como também uma pessoa jurídica. Então, é uma obrigação ainda ampla, que deve ser melhor definida com o passar do tempo. E os dilemas que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe nas relações de emprego, né? Como nós interpretaremos o legítimo interesse do controlador, como se é algo derivado do poder de direção, e dessa maneira dispensa o consentimento e autoriza o tratamento de dados. A melhor forma para obtenção do consentimento por conta da característica da relação de emprego e do pretenso e alegado desnível do empregador em relação ao empregado, a dificuldade dessa prova do consentimento não viciado nas relações de emprego, e aqui uma situação que eu quero chamar bem a atenção, a ideia da prevalência do negociado sobre o legislado, quer dizer, a autonomia da vontade coletiva em substituição do consentimento individual, se isso é possível na dinâmica da negociação coletiva. No Brasil, nós temos um problema da unicidade sindical, aonde tolhe a liberdade do trabalhador de escolher a qual entidade ele se associa e, portanto, aqui me parece que enfrentaremos uma discussão bastante espinhosa para validar um consentimento coletivo que se refira a uma liberdade individual absoluta, desdobrada daquelas garantias relacionadas com intimidade, privacidade, etc. E a responsabilidade dos agentes ali, do controlador e do operador. E como os acordos macro-globais ou internacionais podem nos ajudar nessa construção, ou se faz algum sentido, ou se já é uma preocupação dos países que observam a proteção de dados também como um guia, uma vertente dos próprios direitos humanos bem tratados pela professora Paula Colesi. Os acordos macro-globais são acordos firmados entre empresas transnacionais e federações sindicais globais, com o objetivo de tutelar trabalhadores localizados em mais de um país. E aí nós podemos, inclusive, observar o exemplo da professora Maria Lúcia do teletrabalho transnacional, quando o trabalhador é contratado por uma empresa de um país, trabalha em outro e atende um terceiro ou quarto. Qual a legislação aplicável? De que maneira nós daremos proteção ou coibiremos o chamado dumping social na contratação de mão de obra mais barata em determinadas regiões do país, do Artilembô de Bangladesh, e as tragédias que nós lá tivemos, com incêndios em fábricas de costura, da indústria têxtil, e a morte de uma série de pessoas. Então, nos anos 80, ou até um pouco depois, tinha um discurso mais voltado com uma responsabilidade social, uma legitimação, reprodução do código de conduta, para mudar unilateral para alguma coisa consensual, mas de conhecimento dos trabalhadores. E a OIT, dessa forma, ficou 6 iniciativas voluntárias das empresas multinacionais, códigos de conduta, projeto de regulação promovidos pela empresa, iniciativas multilaterais com a participação dos sindicatos, ONGs e outras instituições. A Manu bem lembrou o problema da representação e da representatividade sindical, cada vez mais as relações de trabalho se modificam pela presença da tecnologia, então o sindicato, ele estacionado no passado, sem dúvida alguma, ele perderá seu protagonismo. Normas comerciais, não dá para deixar de reconhecer a importância e o papel que muitas vezes as sanções comerciais exercem para a previsão de cláusulas sociais nesses acordos macro-globais, do que propriamente, de uma maneira lamentável de se afirmar, a preocupação com os direitos humanos ou sociais dos trabalhadores em si. E as iniciativas privadas e os acordos em geral, na maioria deles, com nascimento na Europa. Os acordos macro-globais têm raízes sindicais, enfrentam essas dificuldades de quebrar essas raízes sindicais e também enfrentam o problema da diferença da legislação entre os países e que o direito internacional muitas vezes não resolve o problema da aplicação. Pouca pesquisa sobre o tema da transnacionalização dos sindicatos
e uma interferência estatal ainda muito presente em alguns países, né? O Brasil é um exemplo bastante significativo disso. Incorporação de lógicas competitivas, estratégia da atuação do sindicato, quer dizer, uma visão muito mais aproximada do negócio, e um apoio insuficiente das instituições regionais de regulação laboral e uma fraca interlocução com outras organizações da sociedade civil. Dessa maneira, o que a preocupação do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, né, na tutela da participação em reuniões sindicais internacionais e também no próprio Protocolo de São Salvador, que assegura a formação dessas organizações internacionais. Claro que esse processo de cooperação ele requer um desenvolvimento dessa solidariedade, essa interlocução, e talvez, né, esse modelo ofereça muito mais ferramentas de aproximação, de facilidade desse diálogo, para que nós consigamos construir um panorama de um novo contrato social que permita diminuir essas desigualdades sociais esparramadas pelo mundo. Para dar alguns exemplos dessas centrais sindicais transnacionais, lembrando que no Brasil a lei das centrais sindicais traz essa figura, mas ela não pertence à estrutura sindical propriamente dita, né? Então é um órgão que tem uma destinação, uma construção e um próprio propósito muito mais relacionado com política partidária propriamente dita e de ideias, do que voltada para a defesa dos interesses dos trabalhadores na lógica clássica do modelo brasileiro, que deriva ainda de uma relação de emprego. Na América do Sul, nós temos a Coordenadoria de Centrais Sindicais do Sul, né, que reúne as principais centrais dos países da América do Sul, Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a partir de 98 a criação de comissões de empresas multinacionais, né? Na Europa isso é mais frequente, inclusive com algumas delas muito mais antigas, como a Federação Sindical Mundial, fundada em 45, que representa nada menos do que 92 milhões de trabalhadores, e as demais aqui listadas. E a título de exemplo, o Comitê Europeu dos Trabalhadores da Volkswagen, que foi criado em 98 e conta aí com 27 eleitos, inclusive dentre eles 4 brasileiros, leva em conta as unidades instaladas em cada país. Esse comitê é presidido e também ocupa a função de secretário-geral, 2 alemães, um colegiado composto por membros de outros países, e um deles é sul-americano. E esse comitê, então, ele figura como signatário de 3 acordos marco globais firmados por essa empresa automobilística. Então, há aqui um exemplo significativo, mas sempre atrelado com grandes corporações esparramadas aí pelo mundo. A ideia desses acordos, portanto, é que se faça o diálogo social, que se privilegie a negociação coletiva, coordenada no âmbito transnacional, e que nós consigamos construir esses acordos globais, enfrentando outras questões diferentes do convencional, que muitas das vezes, como eu disse, reproduzia códigos de condutas, né? A negociação ela ganha um espaço muito maior para tratar de temas muito mais sensíveis e funcionar como um ferramental que combata o dumping social, principalmente para questões comerciais, estratégia e competitividade nos países pobres. E aí nós poderíamos falar aqui de outros institutos, aí, como a greve, por exemplo, de solidariedade que acontece na Europa. Algumas outras informações interessantes para linkar os temas e já caminhando para o final do Arte. Na zona do euro, o destaque para as empresas francesas e alemãs, que mais firmam esse tipo de acordo. Os Estados Unidos também aparece bem posicionado no ranking, e o Brasil apenas na 10ª posição, com somente 6 empresas signatárias. Os temas, a Comissão Europeia, estudo em 2019 bastante interessante, e vejam só, proteção de dados é o tema menor enfrentado nos acordos macro globais. Apenas 7 acordos tratam desse assunto. E vejam que, de outro lado, ainda bem, saúde e segurança do trabalho é uma preocupação bastante grande. Mas o que significa? Que a
muito básicas, muito menores, que talvez já devessem ser superadas, mas de extrema relevância, ainda é um problema significativo com essa mobilidade da mão de obra, né? E a ausência de um tratado vinculante de direito internacional que pudesse permitir ou definir um marco legal e a exigência desse órgão, né, para dar efetividade e executividade dos acordos é uma peça-chave para pensar novas formas de tutela dos trabalhadores nessa chamada cadeia global. Eu detalho aqui algumas outras hipóteses ou situações e empresas que firmaram esses acordos. Depois o material eu posso disponibilizar também, né, com esse viés de evitar o dumping social. E, por fim, então, como relacionar, de que maneira incluir nos acordos internacionais a preocupação com a proteção de dados. Primeiro, nós temos ainda um tratamento muito tímido, né, dado por uma legislação recente, tanto na Europa como no Brasil. Os Estados Unidos também enfrentam uma discussão bem interessante pela sua lógica federalista, e outros países, a exemplo da China, um gigante mundial que sequer tem algum tipo de preocupação com essa questão. A aplicação será de forma tendência, principalmente para que se mantenha relações comerciais com esses países que destinam tratamento à proteção de dados. Então, o Brasil não pode ficar fora dessa onda. Os acordos transnacionais são cláusulas gerais, trazem cláusulas gerais, então tem ainda um caráter impositivo muito abstrato e enfrentam esse problema da efetividade. É um dilema que nós devemos nos debruçar para um maior estudo, porque se enquadram no conceito de soft law. Então, são recomendações, panorama geral, não tangenciam muitas vezes ou respeitam o ordenamento local no que se refere à sua validade, né, e vão depender muito mais, é claro, dos agentes para dar essa efetividade. Há uma relevância para os acordos para que nós consigamos uma padronização dos direitos e um tratamento no âmbito internacional. E ainda, claro, nós temos uma presença grande de um eurocentrismo, quer dizer, dos padrões que a Europa indica como recomendáveis em relação ao assunto, porque o regulamento geral é anterior à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, mas que, por exemplo, no seio do Mercosul, isso não é tratado, é completamente silente. E também como contribuição para evitar o dumping social, para evitar o vilipêndio das garantias e dos direitos humanos propriamente ditas. Trago aqui, portanto, mais dúvidas, mais dores, mais questionamentos para a nossa reflexão e continuidade. Essa é a nossa proposta no nosso grupo aqui da Cielo Laboral. E dessa maneira eu encerro a minha fala e devolvo a palavra aqui para o nosso coordenador, o professor Duarte Souza. Muito obrigado, Fabiano, pela clareza e pelos exemplos, a riqueza dos exemplos associados à teoria, que é sempre muito importante para termos uma melhor visão do problema que explanaste ainda agora. E vamos fazer uma viagem agora para a Andaluzia, onde vamos ouvir o professor Juan Manuel Moreno Dias, que é professor de Direito de Trabalho e de Segurança Social ou Seguridade Social da Escola Universitária de Osuna, da Universidade de Sevilha, e vai-nos falar da Sociedade Digital, Globalización y Representación de los Trabajadores en la Empresa. Tiene la palabra Juan. Muchísimas gracias, Duarte. Un saludo a todos los colegas brasileños y portugueses. Quiero agradecer a la organización de Cielo esta posibilidad que nos ha dado de poder seguir realizando este congreso en estos momentos tan difíciles de la pandemia. Y bueno, creo que va a ser un tiempo de intercambio de ideas, aunque sea de forma virtual, ¿no? Espero que el año que viene podamos realizarlo ya de forma presencial y que todos podamos abrazarnos y darnos la mano. Efectivamente, yo voy a intervenir. Pido disculpas también a la organización por los problemas técnicos de ayer.
y agradezco el que se me haya dado la oportunidad de participar hoy en esta mesa que viene también al tema que voy a tocar y que tiene mucha relación con el tema que ha tocado Fabiano en la ponencia anterior de los acuerdos marco transnacionales, ¿no? En efecto, el tema mío, el tema que voy a tocar es efectivamente la posibilidad de qué relación hay entre el sindicalismo, la negociación colectiva y los acuerdos marcos transnacionales, ¿no? Fabiano ha hablado ya largo y tendido de estos acuerdos y yo entraré al final un poco a ver de qué manera la representación de los trabajadores en la empresa, el sindicalismo en general y los representantes unitarios en la empresa pueden tener lugar en el ámbito internacional. Básicamente, el punto de partida, el punto del que debemos partir es que el contexto actual de las relaciones laborales está presidido por dos fenómenos que son la digitalización, nuevas tecnologías, globalización. Esa globalización que ha traído consigo procesos de subcontratación y deslocalización. Ambos fenómenos han dado una progresiva degradación de los derechos de los trabajadores, que a nivel no solo nacional en España, sino a nivel mundial, esos procesos de globalización, la subcontratación y la deslocalización en la producción han llevado a esa enorme degradación y progresiva degradación de los derechos de los trabajadores. La globalización, por una parte, ha llevado a una creciente internacionalización de las empresas multinacionales. Cada vez son más las empresas multinacionales y cada vez el ámbito de actuación de estas empresas tiene una dimensión mayor. Y, por otra parte, esa globalización ha traído consigo la intensificación de las cadenas mundiales de suministro. Por otra parte, la digitalización ha producido fenómenos como la economía de las plataformas, la gig economy y el teletrabajo. Y todo esto ha llevado, como he dicho antes, a una progresiva y preocupante degradación de los derechos de los trabajadores. Esa degradación se ha producido, por supuesto, en las relaciones individuales. Cuando yo preparaba esta comunicación, pensaba en la revolución industrial y en aquel proceso que hace un siglo y medio, cuando se inventa la máquina, ¿no? Y esa depauperación de los derechos de los trabajadores que tuvo lugar en aquella época, ¿no? Y entonces, igual que ahora, los trabajadores del mundo tienen unos salarios de miseria, ¿no? En general, las jornadas de trabajo son cada vez más largas, hay una escasa o nula protección social y hay un descuido grande de la seguridad y salud en el trabajo. Pero también esta degradación de los derechos ha llegado al plano de las relaciones colectivas, en el ámbito en derechos tan importantes para los trabajadores como el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical o el derecho de representación de los trabajadores en la empresa. También ha aflorado degradación como consecuencia de los procesos de globalización que estamos sufriendo. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, se hace precisa la reivindicación de los derechos individuales de los trabajadores en el ámbito de las cadenas mundiales de suministro y, por tanto, aquí entraría en juego las representaciones de los trabajadores en sus dos variantes, del sindicalismo, del sindicato como tal entendido, y de la representación de los trabajadores en la empresa. Es verdad que hay una dificultad para articular esa representación de los trabajadores. Cuando hablamos de mundiales de suministro, la posibilidad de articular la representación de los trabajadores en la empresa es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque hay una lejanía, hay mucha lejanía matrices donde están radicadas las empresas multinacionales y donde realmente
se producen los productos, las fábricas y proveedores que todas estas empresas tienen. Por otra parte, las legislaciones de los países donde se fabrican, que son los países asiáticos fundamentalmente, países del tercer mundo, no están previstas o no se respetan estas representaciones de los trabajadores. De los derechos, por tanto, los países productores se ha hecho tradicionalmente a través de los códigos de conducta que han sido adoptados por las empresas multinacionales. Como todos sabemos, la responsabilidad social empresarial ha llevado a estas empresas multinacionales a la adopción de determinados códigos de conducta. Códigos de conducta que sugieren una serie de compromisos, se puede hablar de obligatoriedad, que sugieren una serie de compromisos para estas empresas multinacionales. Claro que esto conlleva consigo ciertas dificultades. El cumplimiento para estas empresas de esos códigos de conducta es puramente voluntario. No hay control, no hay monitorización del cumplimiento de esos códigos por parte de ellos. Por tanto, no hay consecuencias derivadas de dicho incumplimiento. Y eso, como no podía ser menos, dificulta enormemente el que existan estos códigos de conducta y el que se pueda deducir de estos códigos de conducta responsabilidad alguna por el incumplimiento de los mismos en relación con los derechos de los trabajadores, ¿no? Por tanto, siendo esto así, hay que dar un paso más allá para que en el seno de las cadenas mundiales de suministro se cumplan estos. Eso puede hacerse, según mi punto de vista, a través de una triple vía, ¿no? A través de tres formas que pueden ser independientes, pero pueden ser perfectamente complementarias. Por una parte, a través de la actuación de los organismos internacionales, acciones más incisivas. Sería una primera vía. Una segunda vía que tendrá relación con los acuerdos marcos globales entre las empresas multinacionales y los sindicatos internacionales. Y en tercer lugar, a través de la renovación de las estructuras y del papel del sindicalismo a nivel internacional, cosa que hasta ahora pues, no ha tenido lugar o se ha hecho de forma muy sutil, de forma muy tímida. Una de esas vías hacía alusión, como estaba diciendo, a la actuación de los organismos internacionales mediante la adopción de legislaciones, de normas mucho más incisivas que las que tenemos ahora. Como todos sabemos, la Organización Internacional del Trabajo es el máximo organismo internacional en materia laboral. Esa organización ha establecido a este respecto la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales. La declaración ha establecido determinados compromisos a asumir por dichas empresas. Esos compromisos pasan fundamentalmente por que las empresas multinacionales respeten los objetivos de política general de los países donde operan, que sus actividades sean acordes a la legislación nacional, que tengan en cuenta a los representantes de los trabajadores y que se prioricen multinacionales el empleo, el desarrollo profesional y la promoción de los nacionales del país anfitrión. El problema es que de dicha declaración solo se derivan recomendaciones, es decir, no es estamos hablando de soft law y por tanto únicamente de a asumir por dichas empresas multinacionales. Por tanto, siendo eso así, convendría una actuación mucho más contundente para reforzar dicho que tiene que venir fundamentalmente de los sindicatos a través de la firma de acuerdos marcos globales y de la renovación de su estructura y de su papel en el orden internacional. La segunda de las vías que había mencionado era precisamente los acuerdos entre las empresas multinacionales y los sindicatos internacionales. Los acuerdos marcos globales, como bien ha dicho Fabiano, representan un grado superior de la juridificación de los compromisos asumidos por las empresas multinacionales cuando operan en el mercado mundial en el seno de una cadena mundial de suministro. Dichos acuerdos se han dado sobre todo en el sector textil y un proyecto pionero en esta materia fue el Acuerdo Marco Global entre Inditex
Industrial Global Union. Ese acuerdo al que me refiero, en ese acuerdo se adopta el compromiso de cumplir la normativa laboral internacional y el código de conducta de proveedores de la multinacional, Inditex, que es una multinacional española del sector textil, en todos los países donde la empresa multinacional tiene subcontratas y proveedores. Inditex, en virtud de este acuerdo marco global firmado con Industrial Global Union, se comprometía al cumplimiento de esa normativa laboral internacional y de su propio código de conducta en todos aquellos fábricas y proveedores de ropa que les surten de prendas textiles en toda la multinacional. Por otra parte, ese acuerdo permite a la Federación Sindical Internacional controlar, monitorizar el cumplimiento de dicha normativa laboral, lo cual es de suma importancia para el cumplimiento final de este acuerdo, ¿no? Y por último, el acuerdo establece determinados deberes de información a cargo de la empresa multinacional. En virtud del acuerdo se deberá proporcionar a la Federación Sindical Mundial la relación completa y actualizada de los proveedores, así como de las fábricas y los talleres, que son tanto propios como subcontratados, en los que cada proveedor pruebe las prendas contratadas con Inditex. Por tanto, como vemos, es importante este acuerdo, un acuerdo que fue firmado en el año 2007 y que ha sido renovado recientemente en el año 2019 y que, repito, supone un paso más en la asunción de obligaciones por parte de una empresa multinacional, en concreto Inditex, española, con sede en España, y que asume determinados, no tanto compromisos, sino obligaciones ya casi de cumplir todos esos compromisos que se firman y que están incluidos dentro del acuerdo marco. La tercera de las vías, en mi opinión, que sería importante para conseguir todo esto, es la renovación de las estructuras y del papel del sindicalismo a nivel internacional. Se han producido novedosas formas, también ha hecho alusión Fabiano, novedosas formas de conformación sindical para servir de interlocutores a lo largo de toda la cadena mundial de suministro, ¿no? El problema es esa cadena mundial, esa cadena que tiene su sede en España, en el caso de Inditex, y que finaliza en Bangladesh o en Taiwán o en algunos de los países asiáticos donde realmente se producen esos productos, ¿no? ¿Cómo se viene el sindicato ahí? ¿De qué manera se podría intervenir? Básicamente, el sindicato tiene que estar y renovar sus estructuras y renovar su papel para poder intervenir realmente en este ámbito y a lo largo de toda la cadena mundial de suministro. Esas cadenas mundiales de suministro no son otra cosa, como digo, han dado lugar a las redes sindicales. Redes sindicales son otra cosa que las estructuras no asociativas de interconexión de una pluralidad de sindicatos nacionales y locales y los representantes de los trabajadores con implantación o presencia en una misma empresa multinacional y, en su caso, en la cadena de valor. Las redes sindicales se centran más en el papel de las empresas proveedoras que en las de la propia empresa multinacional. Por ir concluyendo, como conclusión final, el movimiento sindical, del que partimos al principio, tiene que adaptarse al nuevo contexto de un mercado de trabajo que está digitalizado y globalizado. Ese papel tradicional del sindicato, esa función principal y ese ámbito de actuación tradicional de los sindicatos tiene que adaptarse al nuevo contexto. Estamos hablando ya de una economía global, una economía mundial, y el sindicato mucho más apegado al contexto nacional. Un poco el norte ha perdido su función y le está costando adaptarse a esa globalización, ¿no? Sin embargo, no queda otra.
Es decir, es necesaria esa adaptación si queremos que realmente el sindicato tenga el sentido que inicialmente tenía. En segundo lugar, el comercio globalizado está llevando a la renovación de las estructuras tradicionales y el papel de las representaciones de los trabajadores y en concreto de los sindicatos. Esa renovación de las estructuras tradicionales se ha llevado a cabo fundamentalmente a través de las denominadas redes sindicales. Por último, el nuevo papel del sindicalismo internacional, básicamente a través de la firma de los acuerdos marco globales, la firma de esos acuerdos que está dando un paso más en la, como decía, en la adopción de compromisos y que esos compromisos tengan un rango jurídico más allá de los propios códigos de conducta que han venido firmando las empresas multinacionales dentro de la responsabilidad social empresarial. Esos acuerdos marcos globales son cada vez más en número y cada vez tienen más fuerza de obligar. El deseo sería que efectivamente el internacional pues, pudiera acoger a esos acuerdos marcos globales como verdaderos instrumentos jurídicos y que eso les dotara de una fuerza de obligar que no han tenido hasta ahora. Con esto termino mi intervención, Duarte, agradeciendo de nuevo a la organización esa posibilidad que me ha dado de intervenir en esta mesa. Não passa nada. Muitas gracias, Juan Manuel. Vamos começar agora com o debate. Temos 10 minutos para cumprir aqui o nosso tempo. Para já tenho uma pergunta eu para a Paula e a Lourdes já deixou uma pergunta para o Fabiano. E eu para a Paula, eu vou fazer já as duas perguntas, assim passo-vos a palavra depois já de seguida. Para a Paula pergunto se este problema dos direitos humanos nos contratos transnacionais, se muitas vezes não são apenas instrumentos éticos e não jurídicos, onde as empresas, por questões reputacionais, simplesmente tentam se descartar de responsabilidades, pedindo contratualmente aqui um compromisso ético. E se este não deve ser, acima de tudo, um compromisso jurídico e técnico cada vez mais no futuro. Para o Fabiano, a pergunta da Lourdes, pergunta-se que, relativamente à proteção de dados, que é necessário adotar medidas mais eficazes para incrementar a proteção de dados pessoais a nível internacional, se calhar sugere a Lourdes questionando com mais sanções económicas. Portanto, para já as duas primeiras perguntas para a Paula e para o Fabiano. Obrigado. Obrigada, Duarte. Também me questiono bastante com essa sua pergunta, porque eu fico pensando o seguinte, muito do que o Fabiano acabou falando da questão do soft law, né? O quanto que esses mecanismos não obrigam empresas. E aí, Duarte, eu vejo muito a questão de seriedade e do comprometimento da empresa em si. Entendo que tem muitas empresas que acabam trazendo toda essa questão de direitos humanos um pouco para fazer uma vitrine, né, do que se faz e não necessariamente aplicam aquilo que falam, né? Mas quando você se depara com empresas mais sérias, onde isso está arraigado na própria cultura da empresa, onde se aplica efetivo, você não precisa o acordo transnacional aqui, tanto através do marco global ou comprometimento da empresa, políticas internas, né? Se elas querem ser aplicadas, elas vão ser aplicadas. Você não precisa necessariamente de um instrumento jurídico que a faça aplicar, né? Existe toda a questão da validade aí, que se discutiu dos acordos macro, né? Da questão da parte jurídica em si, mas se uma empresa efetivamente tem vontade de aplicar uma política de diversidade, por exemplo, ou aplicar treinamentos, como nós temos visto, usar essa parte do compliance, né? Porque do artista fica muito claro na minha cabeça o seguinte: quanto tempo você demora para criar a imagem de uma empresa e quanto tempo você demora para destruí-la,
né? Então, assim, se você está realmente fazendo de bom tom, você não precisa que algo te obrigue a fazer, né? Porque você está ali realizando de boa vontade, isso está intrínseco na sua gestão. A partir do momento que as empresas começam a ver que isso é benéfico para ela, que a produtividade dos funcionários aumentam, que existe uma questão de retorno dos investidores, que existe uma questão do consumidor, ela vai querer passar a aplicar por vontade própria, porque isso vai estar dentro da política, né? E aí você não precisa de um mecanismo jurídico de uma ação mais forçada, né? Entendo que Paula, você vive no mundo da lua para estar falando isso. Eu já tive contato com algumas empresas onde efetivamente isso passou a acontecer de boa vontade, né? E quando se trata de questões mais obrigatórias, provavelmente o Ministério Público vai acabar atuando de alguma forma, firmando algum TAC ou algo nesse sentido de cumprimento. Por exemplo, nós vemos aqui no Brasil um grande problema de cumprimento de cotas para deficientes físicos, né? Então, a minha resposta é, se a empresa efetivamente quiser cumprir, não necessariamente você tem um mecanismo jurídico que precise obrigá-las, porque isso vai acabar, elas sabem o quanto isso vai ter um retorno dentro da organização. Se respondi a contento, não sei se concorda comigo, também gostaria de saber a sua opinião. Não, a questão da ética em si, muitas vezes por motivo reputacional, as empresas estão preocupadas com esta questão e não para criar uma obrigação contratual. E às vezes parece-me, quando estamos a falar de acordos transnacionais, o que podemos ter aqui é uma relação quase de desconfiança sobre o ordenamento jurídico do outro país. E de facto, essa atitude de desconfiança leva-nos a crer que, às vezes, se calhar o próprio país, que supostamente é de primeiro mundo e que está a fazer a proposta contratual, que simplesmente quer poder defender que para ele não há aqui violação. Temos o caso da Nike, que a Nike ficou afetada por causa da construção das bolas com as crianças e havia sempre compromissos de trabalho infantil. E o que é importante é se isso é eficaz, se há consequências desta regra, ou um caso também estar no âmbito do trabalho infantil. Não há aqui grande questão. Nos aplicados a empresas e de foro laboral, se não os dois Estados, a minha ou meramente eu acho que muitas intenções de norma internacional do trabalho deveria pelo menos haver aqui uma consequência. Acordos transnacionais ou marcos dessa obrigação, né? E efetivos poderão ser aplicados, né? O quanto que vão ser aceitos acho que essa é a grande questão. Malu abordou de União Europeia, porque os países aí nós sabemos que existe, a questão é a sua aplicação nos demais países, né? Ok, muito bem. Fabiano, e aqui que tens a dizer? É um enorme desafio. Rápido, enorme desafio. Como um direito global ou uma disposição que atenda todos esses dilemas. O professor Juan Manuel foi muito oportuno na sua fala
e menciona de maneira muito enfática esses dilemas, né, quando trata do modelo sindical, do alcance desses acordos e da efetividade em si. Se nós partimos de uma premissa do estrutural que ela enfrentou, direitos humanos, nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que segue uma lógica de controle de qualidade. E ainda assim nós temos os problemas que ela listou, outros tantos nos países, né, que pertencem à Corte Interamericana, em especial na América do Sul. Na Europa, o Tribunal de Direitos Humanos dá espaço para a margem de apreciação dos países a partir da sua legislação. Nós já conversamos disso no que se refere à OIT. E aí o doutor disse, mas na Europa não faz muito sentido tanta ênfase que se dá às convenções e recomendações da OIT. A premissa, se você é um país membro, seguir aquilo que você fez parte da construção. Pois é, aqui no Brasil, essa tônica é completamente diferente. O Brasil não ratificou a Convenção 87, que trata da liberdade sindical, ao lado de Irã, China, que tem um regime federalista. Então, fica muito vivo no nosso dia esses dilemas e problemas impostos de convenções naquilo que o Brasil pertence como um país fundamental à OIT e que na prática, na realidade, não acontece. Logo, quem tem mais poder de persuasão no cenário mundial? A Organização Mundial do Comércio. Essas sanções que a professora Lourdes recomenda, claro, serão aplicadas aos países e não às empresas propriamente ditas que violem, né, essa lógica do tratamento de dados. E isso forçará que os países tenham um melhor ordenamento interno e um controle sobre essas ações de tratamento de dados, ou ao menos que eles não se relacionem ou estabeleçam para países que não se preocupam com essa questão ou função. Foi a partir disso que se iniciou a inserção de cláusulas sociais em acordos comerciais. O exemplo de Bangladesh, que você citou no início do painel, é muito sintomático em tal sentido. Então, em todos aqueles países, a preocupação com o trabalho é quase nenhuma, zero, e havia uma expansão significativa da mão de obra, porque isso tem um impacto no preço, meramente econômico. E como regular isso sem tangenciar uma deslealdade concorrencial ou sem esconder alguma intenção aparente a partir de uma mais incisiva que exclua ou alije países de menor potencial econômico, como é exemplo do Brasil, que no final das contas é exportador de commodities, mas valor agregado, em especial nessa transformação tecnológica, muito pouco. No Vale do Silício não se fala lá da chamada renda social, por conta do impacto da tecnologia, da indústria 4.0, né, do desaparecimento dos empregos e da própria exclusão digital. Muitos, o Kai-Fu Lee fala isso no livro dele, né, um dos autores da inteligência artificial, é uma maneira de amenizar a culpa, né, como se o elemento subjetivo da culpa possível nesse cenário de construção. Que papel os sindicatos podem fazer isso na lógica transnacional? Hoje, parece que nenhum. O Brasil, mesmo com o ambiente de Unicef, já tem 17% de taxa de sindicalização. É igual a muitos países que convivem com um ambiente de liberdade sindical. Muito menos entidades do que aqui, é bem verdade, mas ainda cuidam de setores ou situações muito específicas, muito regionais das situações de emprego. E a transformação está aí, não dá para o provisor e construir soluções a partir da perspectiva do passado. E sim, esses desafios todos impostos, mas que sem sanções econômicas aos países, de uma forma equilibrada, talvez nos ajudassem nessa dinâmica da proteção, privacidade e intimidade. Não sei se o professor vai complementar alguma coisa a respeito do assunto, mas devolvo ao moderador. Não sei, falta aqui. Juan, falta só o som. Tá sem microfone, Juan. Tá errado, Juan.
Não estamos a conseguir ouvir. Isto está aqui. Não escutamos o Juan. E Nem o agora Duarte. Escuto. Não. O microfone cinza claro. Se tiver. Agora o Duarte voltou. O vermelho. Não. Mas então, aí. Faça alguma consideração final, Malu. Não, eu acho que o que você falou, o que a Paulinha falou, o que o professor Juan falou, mostra exatamente a nossa realidade. Tem que se pensar essa tem muito. A gente vai de falta de representatividade. Lembrando que no Brasil é isso, o papel nosso cumprimentá-los, agradecer a participação do professor Juan Manuel Moreno, da professora Paula Collet, Maria Lúcia Benhame, e também aqui nosso coordenador e moderador, professor Duarte Abrunhosa Souza. Continuem acompanhando a nossa sala, as demais exposições do dia. Novamente destaco e organização do Congresso do Elo Laboral na figura da nossa coordenadora, professora Lourdes Mella, o que representa a Faculdade de Nantes. Aí um fraterno abraço aqui do Brasil a todas e todos. Obrigado, muito obrigado. Desconectados, passamos. Professor Juan, um grande prazer.